pesquisa. Nós vamos depois, o que está compartilhado na tela, né, que é uma apresentação sobre os editais, nós vamos deixar para falar um pouco mais tarde, tá? Agora, então, no momento, eu vou passar a palavra para o professor Joviles, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, e depois o professor Braida, o reitor, também vai fazer uma fala, e depois nós vamos também, temos os pró-reitores que vão falar um pouquinho sobre o cartão do pesquisador. E aí, então, após isso, nós vamos apresentar e fazer um pouco, falar um pouco do edital, né, dos principais pontos, dar algumas explicações, e aí depois abrimos, né, no chat para que vocês coloquem as suas dúvidas. Então, mais uma vez, boa tarde, obrigada. Eu vou passar, então, para o professor Joviles. Pessoal, boa tarde, então, para nós todas e todos. Eu queria aqui apresentar a mesa, né, aqui da equipe de trabalho, aqui no auditório. Convidamos os pró-reitores também e o reitor, eles prontamente aceitaram o convite. Nem todos vão ficar até o final por conta de agendas, então queria muito agradecer ao professor Braida, o reitor, como todos sabem, insistir que ele viesse, né, Braida? Para saber da caminhada até aqui, não é pequena, né? Convidei o professor Benoni, que vocês conhecem, que é o pró-reitor de planejamento e passa a parte orçamentária toda por lá. Ele é conhecedor também do conjunto das políticas de pesquisa, então muito obrigado ao professor Benoni também. Aqui à minha direita, o pró-reitor de administração, eu ia chamar ele de professor Edivandro, né? Não sei se ele quer ser professor, mas enfim, o pró-reitor Edivandro, que veio para conversar um pouquinho conosco sobre o cartão pesquisador junto com a Proplan, e aqui está o Wilson, né, da Proplan, que vão trazer informações até onde é possível, tá, pessoal, porque isso tudo está sendo amadurecido, então não vamos criar expectativas exageradas, mas eles vão trazer o que há de certo já encaminhado sobre a implementação do cartão pesquisador. Então, o propósito da atividade é um propósito modesto, mas extremamente importante. Nós já lançamos os editais, como todos puderam ver, e agora estamos fazendo uma solenidade para ir adiante, que é esclarecer dúvidas, porque possivelmente há dúvidas, comemorar também esses momentos. É muito importante que a gente faça isso também, porque eu queria, assim, muito rapidamente também, considerando a presença do reitor, trazer alguns números para a gente dimensionar, Braida. Parecem que 13 editais não envolvem muito recurso, mas envolve tempo, gente, recursos. Para vocês terem uma ideia, os 3 editais vão envolver 2.600.000 reais, tá? São 1.117.000 da Fronteira Sul, são 982.000 da Fronteira Sul, em torno de 1.100.000 das agências, tá? Este ano, felizmente, nós podemos dizer e comemorar o aumento de 100 mil reais no valor investido em pesquisa, Verônica, tá? No edital 2, aquele edital de fomento, são até 500 mil reais de fomento, então são 3 editais, um do ensino médio, voltado, portanto, para estudantes de ensino médio, de C, Braida, são só para vocês também saberem, são 16 bolsas do CNPq, no valor de R$300 por mês, são 71 bolsas do CNPq, da Iniciação Científica e Iniciação Tecnológica, 40 bolsas da Fundação Araucária, 32 bolsas da FAPERGS e 117 bolsas da Fronteira Sul, mais os 500 mil de fomento, tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui é resultado de um processo. Fizemos 2 ou 3 reuniões com o Comitê Assessor de Pesquisa, acho que umas 3 reuniões com a diretoria de pesquisa, e até chegar ao edital.
Hoje a reunião não é para a gente debater o edital, porque isso nós já fizemos. Hoje é para tirar dúvidas e, se houver justificativas muito sólidas e consistentes, fazer alguma retificação nos editais, mas nós não queremos voltar atrás, é para frente e organizar a comunidade para o envio dos projetos. Como hoje é o Dia Internacional da Mulher, eu queria aproveitar primeiro para fazer, assim, externar um abraço, um afetuoso, um beijo, enfim, como vocês queiram, se aceitarem também, beijos, e trouxe alguns números para dizer da participação brilhante das mulheres na universidade, também na pesquisa. Então, hoje de manhã eu solicitei para a diretoria de pesquisa para sistematizar alguns números, Braida. Então, o primeiro dado interessante em relação ao edital passado, o edital de pesquisa do ano passado, as professoras mulheres, as pesquisadoras mulheres, praticamente aprovaram 60% do conjunto dos projetos. 59,8% é um primeiro indicador importante da presença feminina na pesquisa. Depois, grupos de pesquisa também, as mulheres respondem, as líderes, só as líderes, tá? Não consideramos vice-líder, mas elas respondem por 47% do exercício da liderança dos grupos, tá? Depois, docentes na pós-graduação, docentes, tá? Professoras, pesquisadoras, na pós-graduação, estrito sensu. Eu não tinha esse dado, Samira, tinha, mas não um dado atualizado, porque nós aprovamos mais 2 mestrados, então nós temos 427 docentes, professor Braida, na pós-graduação, dá mais da metade dos professores da universidade na pós-graduação. Esse é um indicador brilhante, tá? Brilhante, vocês me desculpem se eu sou empolgado, mas que bom que nós já passamos de 50% que estão na graduação e na pós-graduação. Desse total, 55,5% são mulheres, Leigo, e 44,5% são meninos, são homens. E também na pós-graduação, a presença feminina na pós-graduação, estrito sensu, embora isso oscile, tá, pessoal, de ano para ano, enfim, acho que todos compreendem, né? Mas o dado que tem é que as mulheres são majoritárias no estrito sensu, as estudantes, as discentes no estrito sensu, com 71,2%, tá? Mas, como disse, oscila, tem cursos que é majoritariamente feminino, inclusive, majoritariamente, tá? Então, uma presença muito consistente do ponto de vista da quantidade e da qualidade. Então, eu acho que a melhor maneira de cumprimentá-las nesse dia é também trazer esses indicadores. Nós ficamos super contentes com isso. Então, fica o nosso abraço. Eu já estou me estendendo um pouquinho, queria ser mais breve, mas assim, de forma bem objetiva. Eu queria fazer um pedido, logo de início, na sequência o reitor vai falar. Eu vou pedir o engajamento aqui. Nós estamos com um grupo bem grande de pessoas, são 63, né? 64, mais a bancada aqui, que eu acho que não soma ali, então nós estamos quase com 70 pesquisadores da universidade e servidores, fazer um apelo, um pedido para que os colegas divulguem, nos ajudem a divulgar nos espaços que vocês atuam, especialmente os coordenadores. Samuel, acho que é o coordenador do curso de graduação, né, Samuel? Eu acho que é ainda, né? O Samuel e os colegas todos, ele está dizendo que não, mas divulguem nos cursos de graduação, nos colegiados, divulguem nos programas de pós-graduação, porque no ano passado, todos os professores que pediram bolsa, professor Braida, ganharam. E o reitor, quando assumiu, ele me fez um pedido, e por isso que eu trouxe ele aqui e insisti para que ele viesse, porque eu queria dizer isso aí. Ele me fez um pedido para que a gente desenhasse políticas de pesquisa que incluíssem pessoas, que incluíssem estudantes, incluíssem docentes. Então, nós mudamos aspectos do edital para ter mais pesquisadores engajados, envolvidos na pesquisa, para que a pesquisa não seja uma atividade só de uma casta, para que mais pessoas venham, participem, se engajem, mandem os seus projetos.
Eu não gostaria que alguém dissesse que ficou sem bolsa. Espero que a gente atenda a todos, mas vocês precisam mandar os projetos, senão não tem como contemplar. E nós estamos trabalhando fortemente, vamos ver se é possível, por conta das restrições orçamentárias, para que a gente volte, professor Braida, ter editais temáticos. Na última reunião ele me provocou e eu não tive tempo de responder, mas eu queria responder de público. Ele nos desafiou a pensar um edital específico, eu não vou dizer a temática, mas se nós tivermos orçamento, vamos voltar a ter os editais temáticos, tá? E aí vai abrindo mais oportunidades, vai engajando mais pesquisadores, pessoas e também quem defendeu o seu doutorado há pouco tempo, tá? Estamos pensando nisso, né, Zuleide? Para quem defendeu há 5 anos ou entrou na Fronteira Sul há 5 anos. Não sei, nós estamos pensando, mas de toda maneira nos ajudem a divulgar e façam bom uso. E para finalizar, professor Edivandro, eu estou te chamando de professor. Edivandro, é muito importante que a gente tenha claro que o investimento em pesquisa é para produzir conhecimento, é para produzir ciência, tecnologia e inovação, e é para chegar a resultados, mirar fortemente resultados. Este ano nós estamos avançando para o último ano da quadrienal da pós-graduação. No ano que vem nós vamos mandar o relatório da quadrienal, e os professores da pós-graduação, todos precisam ter projetos de pesquisa e, preferencialmente, projetos de pesquisa financiados. Esse edital nosso é para isso também. Aprovem imediatamente, lance no Lattes. Lance no Lattes, que é um projeto de pesquisa financiado, porque é extremamente conste que todos os docentes têm um projeto. Então, para não me estender, dizer da alegria de tê-los aqui, e a Pró-Reitoria está cumprindo seu papel de estimular, de promover, de fomentar e também de cobrar resultado, tá? Mas a gente cobra, evidentemente, numa perspectiva institucional, ninguém vai ser emparedado, mas vou pedir encarecidamente que todos mirem fortemente os resultados, orientem bem, acolham bem os estudantes, acompanhem o processo, oriente e estimule eles a produzir também os seus resumos expandidos, artigos e, quiçá, quem sabe, capítulo de livro e participação em eventos, etc. Então, é basicamente isso. Eu paro por aqui para não me estender, embora já tenha me estendido demais, mas trazer essas informações e esse entusiasmo também, que é muito importante para nós. Olhem as datas, o calendário de submissão não é tão alargado assim, mas vai dar para a gente elaborar as propostas. Então, de imediato, devolvo aqui a palavra à professora Zuleide, que está coordenando. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Então, pessoal, eu vou passar agora a palavra para o professor Braide, né, o reitor, ele falar um pouquinho, e depois para os demais. Boa tarde a todos e todas. Me escutam bem? Ok. Boa tarde em especial, e aqui em nome da Samira e da Zuleide, nossas diretoras de pós-graduação e de pesquisa, então, em especial as nossas pesquisadoras, que cotidianamente fazem a nossa universidade e, como indicam os números apresentados pelo Joviles agora, no ponto de vista da pesquisa e da pós-graduação, são as principais atuantes na construção da nossa universidade em termos numéricos e, não tenho dúvida, em termos da qualidade da pesquisa e da atuação na pós-graduação, porque ouço muitos elogios sobre a atuação de muitas das nossas docentes, tanto na pesquisa, na liderança de projetos importantes de pesquisa, quanto na atuação na pós-graduação. Então, ao cumprimentá-las por este dia em especial, mas especialmente pela atuação junto à nossa universidade. Estamos aqui hoje reunidos para, de certo modo, celebrar, né, o lançamento dos editais, mas não só dos editais, para apresentar que
essa novidade da utilização do cartão pesquisador. Estamos trabalhando já há algum tempo com o Edivando para que isso se efetive a partir deste ano, para facilitar todo o processo aí da utilização dos recursos que estamos investindo nesses editais. E dizer que, como já sinalizado pelo Joviles, temos consciência de que deveríamos estar fazendo mais do ponto de vista do financiamento, mas infelizmente ainda vivemos um tempo em que o orçamento da universidade é muito distante ainda daquilo que gostaríamos de fazer. Vocês devem ter acompanhado, imagino, todo o processo de discussão orçamentário por dentro da universidade, mas a nível nacional, toda a mobilização que os dirigentes das universidades, através da Andifes, fizeram no segundo semestre do ano passado para uma reconstituição mínima do nosso orçamento. Trabalhamos na Andifes com a ideia de retomar o orçamento em termos numéricos do ano de 2010, nem era o corrigido pela inflação, né? Chegar, então, a um orçamento das universidades na ordem de 8,5 bilhão de reais, mas, infelizmente, isso não foi possível e, pior do que isso, né, na aprovação da lei orçamentária, inclusive, houve cortes dentro do Congresso Nacional, e de modo que o orçamento de 2023, que temos hoje aprovado, ele é menor do que o de 2020, de 2024 é menor que o de 2023. Ainda estamos trabalhando enquanto organização das universidades, a Andifes, na reconstituição desse orçamento e esperamos, né, ontem tivemos um sinal positivo importante, o Ministério da Educação anunciou uma primeira suplementação, na ordem de 250 milhões para o conjunto das universidades, 10% daquilo que efetivamente as universidades estão pedindo, estamos pedindo 2,5 bilhões a mais, mas ontem, então, foi anunciado 10% daquilo que pedimos, mas é um sinal positivo, importante, porque estamos a recém em março, então é muito provável que com a mobilização, com o esforço político que estamos fazendo, que a gente consiga uma suplementação mais significativa, e se isso acontecer, eventualmente, inclusive, podemos aportar mais algum recurso nesses editais que estamos lançando aqui hoje. Então, estamos trabalhando para isso, mas hoje temos que trabalhar com a realidade que temos e, por isso, os editais que estão sendo lançados, conseguimos ali alocar um quantitativo de bolsas e de orçamento de custeio dentro do possível da realidade da universidade. Mas faremos um esforço, se ainda para este ano, ainda eventualmente suplementar algum valor ali. Então, desejar aos nossos pesquisadores, às nossas pesquisadoras, um excelente trabalho agora na produção dos seus projetos, na submissão dos seus projetos, e mais do que ter um projeto para cada bolsa possível, eu gostaria que tivéssemos muito mais, inclusive para a gente ter um diagnóstico de qual é a real demanda de bolsistas de iniciação científica, qual é a real demanda de projetos de pesquisa que nós temos na universidade, para que a gente possa, inclusive, balizar e projetar os investimentos futuros. Para finalizar, eu quero já pedir desculpas, mas eu terei que me retirar em seguida desta reunião, porque agora às 15 horas eu tenho uma reunião com o secretário nacional, o secretário de Educação Superior do MEC, para tratar de uma demanda que tem a ver com o que estamos falando aqui, de certo modo, que é uma demanda das residências médicas, especialmente dos programas de residência do campus Chapecó, com os quais estamos enfrentando algumas dificuldades na parceria com o Hospital Regional, e por isso, então, solicitei uma reunião com o presidente da Comissão Nacional, que é o secretário de Educação Superior, e ele me ofereceu a agenda hoje, né, neste horário, então por isso eu tenho que me retirar, porque vou participar desta conversa com eles. Estarei acompanhado dos técnicos da Pró-Reitoria para me auxiliar ali se eventualmente tiver alguma dúvida, de modo que
Samira e Jovires poderão permanecer aqui e trabalhar com vocês sobre os editais junto com a Zuleide. Então, muito obrigado e sucesso para todos nós. Obrigada, professor Braida. Então, agora, vou passar a palavra para o professor Benoni, nosso pró-reitor de planejamento, também para fazer uma fala. Boa tarde, colegas. Agradeço a Samira, né, pela a Zuleide e a Samira, as duas, eu ia mencionar as duas diretoras, né, mas a ordem não altera a Samira e a Zuleide, eu mencionava, né, por nos representarem de forma tão bem exitosa, né, na liderança desses processos na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Queria cumprimentá-las, então, e cumprimentando vocês duas, estender, né, o reconhecimento às produtoras de ciência, de conhecimento, de formação humana aqui da universidade, todas as mulheres. Eu vim aqui, na verdade, para prestigiar esse acontecimento, essa celebração, né, do lançamento dos editais e também dizer que, além do reconhecimento, a gente empresta também energia institucional para buscar recursos, organizar os recursos necessários para a produção dos fins da universidade. E como o professor Braida detalhou elementos, né, constitutivos do nosso orçamento, eu queria apenas acrescentar, se me permite, professor Braida, dizer que, ao final do ano passado, quando consolidamos o orçamento e as demandas institucionais estavam muito além dos recursos indicados pela PILOA, né, que é a referência que a gente tem para definir o orçamento da universidade, uma decisão muito importante foi tomada em âmbito de gestão de que bolsas seriam garantidas. Então, se buscou ajustes em todo tipo de contas possíveis e passíveis de adequação, mas se preservou bolsas, auxílios, né, para pesquisadores, para estudantes, para a pesquisa, para a extensão, e para garantir também a permanência dos estudantes na universidade. Então, isso significa que a universidade faz escolhas importantes, né, mesmo em situações de algum limite orçamentário, e ele sempre será um pouco menor do que as nossas necessidades e as nossas pretensões, né, e nosso interesse também. Então, eu faço esse registro aqui para dizer que há um esforço de nossa parte também, né, de buscar recursos e alocar adequadamente os recursos na universidade para que os fins da universidade aconteçam na plenitude. Então, meu reconhecimento, meu abraço, parabéns à Pró-Reitoria pelo trabalho exitoso nessa área e colocamos a Proplan à disposição. Depois, em seguida, o Wilson, nosso diretor, está aqui para colaborar com o Edivandro, o pró-reitor de administração, no esclarecimento de detalhes na implantação do cartão pesquisador. Mais uma vez, obrigado e ficamos à disposição. Então, obrigada, professor Benoni. Então, como o professor Benoni falou já imediatamente, né, para a gente não perder tempo aqui, já vou passar para o Edivandro, que é o pró-reitor de administração, e, né, ele juntamente com o Wilson para falar então sobre o cartão do pesquisador. Boa tarde a todos, todas e todos, né? Na verdade, fomos demandados, né, no sentido de facilitação e alinhamento, inclusive, com demais órgãos, né, a respeito da utilização do cartão pesquisador.
Então, o Wilson, em contrato com a STN, né, entendeu a demanda, e não só mesmo de facilitação, mas também numa adequação legal na, no, na concessão desse cartão e da forma como vinha sendo feito dentro da universidade. Fizemos contato com o Banco do Brasil, então temos até o momento a conta pesquisa operando, temos o contrato em fase de finalização, né, para que possa ser utilizado seu cartão posteriormente, e o Wilson já iniciou uma minuta, né, de instrução normativa, regulamentação para uso desse cartão que está sendo construído. A estimativa é que dentro de 2 a 3 meses a gente tenha isso daí finalizado já e disponível para operação. Então, na verdade, é um ajuste nos procedimentos, mas que também se alinham com o que a CAPES utiliza, com o que o CNPq utiliza, né, com o que outras instituições de pesquisa utilizam. Então, tendo esse padrão, facilita para todo mundo a operação dos recursos da pesquisa, né? Basicamente, sobre o cartão que eu tinha para falar isso, agradeço o convite e a oportunidade de falar, ao professor Juvílio, ao Zuleide e os demais. E se o Wilson quiser acrescentar alguma coisa a respeito do cartão, eu passo daí de imediato a palavra a ele. Boa tarde a todas e a todos. A ideia do cartão pesquisador, na verdade, é uma mudança na forma de repasse do recurso ao pesquisador. Antes era conta corrente, e segundo a STN não é a forma mais adequada, e o correto seria o cartão pesquisador. A ideia é simplificar, tornar o trabalho, enfim, a questão operacional financeira mais fácil para os pesquisadores. O cartão pesquisador é um cartão de crédito, pode ser feito compras em lojas físicas, na internet, pode ser pagar boletos, saques, se for o caso, enfim, toda a operação financeira da pesquisa pode ser feita com esse cartão. As orientações, os detalhes, a gente não tem ainda todos eles prontos, inclusive a gente depende de orientação que é do Banco do Brasil, enfim, mas alguma ideia nós temos já. Mas no papel a gente não tem nada ainda definido, que a gente faz aí ao longo do tempo, nos próximos 2 ou 3 meses, e aí nós repassamos. A ideia é repassar para vocês a partir da pesquisa já selecionada, né? E, ou por reunião, ou por cartilha, enfim, de uma forma ou outra a gente vai encaminhar ou repassar todos os detalhes. Da minha parte, seria isso por hora. Eu vou fazer algum comentário aqui, considerando que esse assunto nós já fomos indagados sobre muitos pontos. O que eu gostaria de combinar, então, com vocês hoje nós não vamos aqui proceder com detalhamentos, né, e instruções objetivas sobre procedimentos, porque a Proplan também tem que avançar ainda, né, e disciplinar isso melhor em âmbito institucional. De toda maneira, queria aqui expressar, Benoni, o nosso firme interesse, né, de que a gestão desse edital dos 500 mil de fomento seja feita via cartão, tá? Cartão pesquisador. Ele vai funcionar, creio que mais ou menos nos termos como funciona do CNPq, você gerencia tudo praticamente por meio do cartão, o banco vai fornecer o cartão, vai mandar para o seu endereço, você vai procurar uma agência, ou é um banco público, provavelmente é o Banco do Brasil, aliás, não é nem provavelmente, é Banco do Brasil, mas tem em todas as cidades, vocês vão procurar, vão ser orientados aí na agência, daí chega em 10 dias úteis. Nós vamos retirar na agência de Chapecó, para a agência 321, nós vamos retirar e vamos encaminhar para o envio do cartão aos pesquisadores, como vem tudo para Chapecó e tem diversos campos, a gente retira e encaminha, não sei se for uma lote, enfim, uma forma de fazer chegar ao pesquisador. Então, o cartão, depois da senha cadastrada, isso é um detalhe, aí o sistema do banco gera o cartão e o cartão vem para a agência aqui de Chapecó. Alguém de nós vai retirar, que tem autorização para retirar, e aí nós nos encarregamos de encaminhar para os pesquisadores. Essa é a etapa inicial. Ok, então é mais ou menos por aí que nós vamos trabalhar.
eu queria, embora não seja a pauta da reunião, mas aproveitar a nossa ida a Laranjeiras do Sul, nós fizemos uma reunião à tarde lá com o CAP, nós o Leite. E coincidiu que numa reunião aqui, essa semana, o reitor comentou do Conselho Curador, né? Então, vou aproveitar a reunião para tratar do assunto brevemente, porque nós estamos com um quantitativo de docentes que as prestações de contas não foram finalizadas. Não é só Laranjeiras, que fique claro, mas nós tratamos o assunto lá, e daí decidimos lá, em conjunto com a diretoria de pesquisa, que nós vamos chamar uma reunião específica para isso, com todos os pesquisadores que têm pendência para a gente limpar essa área. Tá? Limpar porque o pesquisador fica pendente, gente, não é bom ficar pendente em nada, e todos sabem. Então nós queremos dar um tratamento institucional também, envolver a Proplan, nesse sentido, e o concurso, porque esses processos todos acabam tendo que ser analisados e homologados lá no Conselho Curador. Então, pedir atenção de vocês para isso, para quem for chamado, que tem os processos ainda pendentes, vamos fazer uma força-tarefa. Propus lá em Laranjeiras que o CAP se reúna numa tarde inteira, se for o caso, fazer uma força-tarefa para a gente limpar essa área aí. Não é possível que a gente tenha processos ainda lá de prestação de contas de 2018, 19, e é interesse nosso limpar esse caminho todo e deixar tudo resolvido, tá? Então, vocês vão ser chamados, o Leide vai agendar um horário aí um dia, e vamos fazer o chamamento de quem tem as pendências, tá? Só para aproveitar, porque entrando na nova modalidade, vamos gerenciar via cartão, e eu espero que não tenha pendência nenhuma, tá? Porque eu sei que quando a gente recebe informe de pendência, eu fico pálido, tá? Eu raramente recebo, mas quando recebo eu fico preocupado, tá? Porque te trava tudo, na verdade, né? Então, cada pesquisador sabe essas coisas, não precisa nem me estender. Então, é isso, aproveitar já a fala aqui do Wilson, né, Wilson? E ele é parceiro, a Proplan é parceira, nós vamos trabalhar em sintonia para dar esses passos aí também na parte da gestão, né, dos recursos de pesquisa. Então, é isso, me estendi também, mas é o momento também de trazer esses informes. Então, muito obrigada, professor Jovílio, Wilson, né, o Edvando, né, pelos esclarecimentos. Então, agora, nós vamos, como eu falei lá no início, né, nós vamos fazer uma apresentação com os pontos principais do edital, para reforçar bem, né, aqueles pontos bem importantes que a gente não pode esquecer, né, enquanto pesquisador, na hora de submeter a proposta, tá? E, claro, mesmo depois de apresentar, a gente sabe que ainda podem ter dúvidas com relação a outros pontos do edital, ou mesmo a esses que nós vamos apresentar aqui, tá? E aí, o que vai acontecer, então? Depois que nós finalizarmos a apresentação, nós vamos abrir para que os pesquisadores coloquem no chat as perguntas, tá? Ou pode ir colocando, né? Coloquem no chat as perguntas sobre o que leu no edital e não entendeu, né? Ou que acho, né, que está ainda em dúvida, para que a gente possa explicar. Porque o nosso objetivo é que, né, facilitar o máximo possível. Tá? Facilitar, né, então, o máximo possível para que vocês não tenham, né, eu me incluo aí entre os pesquisadores, né, que a gente não tenha, então, dúvidas e, de repente, no momento de encaminhar, de submeter, a gente, né, acabe esquecendo, né, de algumas questões ali importantes, esquecendo de enviar um determinado documento, né, enfim, são, né, vários pontos bem importantes que a gente sabe que acontece, e quando acontece, desclassifica, né, acaba desclassificando a proposta. Certo, pessoal?
Então, né, a Lisiara ela vai apresentando e eu vou falando os pontos principais, tá? E aí nós vamos deixar para o final para as perguntas. Pode passar, então, Lisiara, obrigada. Então, nós temos, então, 3 editais, né? Que é o edital de concessão de bolsas, iniciação científica e iniciação tecnológica, o edital de concessão de bolsas PIBIC ensino médio e o edital de fomento à pesquisa. Então, nós vamos falar, né, dos 3. O edital de concessão de bolsas, iniciação científica e iniciação tecnológica. Pode passar, Lisiara. Então, em primeiro lugar, o cronograma, que é muito importante, né, a gente não esquecer e não acabar atrasando, tá? Então, a submissão de projeto guarda-chuva, isso não é novidade, né, nós sempre temos que ter os projetos guarda-chuva e os nossos subprojetos têm que estar dentro, né, alinhados com esse projeto guarda-chuva. Então, para quem não tem um projeto guarda-chuva com prazo máximo, né, acima do prazo do subprojeto, então tem até o dia 18 de março de 2024 para encaminhar o projeto guarda-chuva. Tá? Essa é a data limite. As propostas e subprojetos que são vinculadas, então, a esse projeto guarda-chuva, né, isso tudo no sistema Prisma ainda, que é o sistema, né, que a gente está utilizando até agora. A partir, né, do seguinte dia, a data de publicação desse edital, até, tá, o dia 15 de abril de 2024. Então, para quem já tem o projeto guarda-chuva lá, já pode, né, estar submetendo o subprojeto. Divulgação do edital de resultado provisório, então, contendo os subprojetos admissíveis. Isso é importante, tá, gente? Prestar bem atenção, porque se esquecer qualquer documento, né, não estiver alinhado ao que está exigindo no edital, né, o projeto, ele não só não vai ser admissível, né, como a pessoa não vai poder encaminhar, né, os documentos posteriormente, tá? Então, a partir do dia 15 de maio de 2024. Aí, a partir desse período, né, do período da admissibilidade, né, da data da admissibilidade, da divulgação, então, o período para pedidos de reconsideração, né, porque não vai poder encaminhar documentos que esqueceu, ou enfim, né, alguma outra questão que não está, que era para ter encaminhado até a data final, não vai poder corrigir, tá? Mas, né, tem ainda o período de reconsideração. Então, até as 23h59 do segundo dia útil, tá? Então, é importante, né, observar isso, do segundo dia útil, posterior ao da divulgação do edital de resultado provisório. O edital de homologação do resultado final, né, a partir do dia 12 de junho de 2024. Pode passar, Liz. Então, requisitos, né, para o proponente. Está tudo lá no edital, a gente só está frisando aqui. Ser docente em efetivo exercício pertencente ao quadro efetivo da UFFS, possuir título de doutor, estar vinculado a grupo de pesquisa da UFFS, registrado no diretório dos grupos de pesquisa do CNPq. Tá? Estar vinculado, né? Então, não necessita ser o coordenador, né? Mas estar vinculado. E outra questão importante que o professor Jovilis falou aqui, né? Não possuir pendências em atividades de pesquisa e prestações de contas até a data final de submissão do projeto guarda-chuva, tá, gente? Então, quem tem pendência com prestação de contas, com tanto técnico, né, tanto relatório técnico que é encaminhado no Prisma, quanto prestação de contas financeiras, tem que né, estar quite com essas pendências
até a data de submissão do projeto guarda-chuva. Não é do subprojeto, tá? É do projeto guarda-chuva. De acordo com o cronograma desse edital. Requisitos para o subprojeto, né? Então, estar vinculado ao projeto guarda-chuva, institucionalizado no sistema Prisma, né? Então, tem esse prazo ainda para institucionalizar o projeto guarda-chuva, quem não tem, tá? Vigente no período de execução da proposta submetida, do qual o proponente participa, tá? Como coordenador ou colaborador. Então, ele pode ser também colaborador, né, desse projeto guarda-chuva. Com data de encerramento prevista no cronograma desse edital, vide item 2. Ser submetido pelo coordenador via sistema Prisma, em chamada específica, impreterivelmente, tá, até o prazo estabelecido no cronograma desse edital. E lá no sistema Prisma, então, vai encontrar... Bom, está mais na frente, vou falar depois, tá? Então, verificar em minhas propostas se, não, depois que registrou lá, né, se gerou o número de registro da proposta. Ter título diferente do título do projeto guarda-chuva e ser submetido nos termos do item 4 desse edital. Pode passar, Lisa. Então, nós temos aqui, né, 2 grupos, tá? Então, as propostas de iniciação científica, ações afirmativas, PIBIs, etc., né? Integrantes do grupo 1, que são as de iniciação científica, né? Devem contribuir para a formação de recursos humanos, para a pesquisa e proporcionar aos estudantes de graduação o contato direto com as atividades de pesquisa, sobretudo o domínio teórico sobre o tema e o aprendizado dos métodos e das técnicas de pesquisa. Né? Então, são bolsas de iniciação científica, PIBIC, ações afirmativas, PIBIs, com vigência de 12 meses. E no grupo 2, então, são as propostas de iniciação tecnológica e inovação, PIBIT, integrantes, então, do grupo 2, né, devem estimular o desenvolvimento de conhecimentos, metodologias e práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e aos processos de inovação, tendo como foco central o fortalecimento da inovação nos setores públicos e privado, instituições públicas, setor produtivo, movimentos sociais, etc. Bolsas de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação, né, PIBIT, com vigência de 12 meses. Pode passar, Lise. Então, aqui, né, o Éder colocou aqui como exemplo ali o meu nome ali no Prisma, tá? Aí vocês vão, no momento de registrar a proposta lá no Prisma, vocês vão encontrar, né, baixar uma cortininha onde tem os locais para fazer o registro dessas propostas. Então, atentar a chamada correta para a submissão, tá? E nesses locais, vocês vão poder estar registrando cada parte do projeto. Pode passar, Lise? Então, na submissão da proposta, então, cada proposta deve ser descrita nos campos contidos no sistema Prisma, conforme item 4.4. Então, lá vai ter a identificação, área de conhecimento do CNPq, o projeto PAI, que é o projeto guarda-chuva, uma área para colocar o resumo, uma outra espaço para colocar os objetivos, as palavras-chave, os participantes dessa proposta, né? Entidades coparticipantes, se tiver, etapas e situações, né? E os anexos que são exigidos no edital, né? E também uma proposta, se quiserem, né? Um anexo com a proposta. Então, os anexos que são exigidos, né? Inserir, então, em PDF, né, a planilha de pontuação docente atualizada da UFFS, tá? Que tem o link lá no edital, né, para acessar e atualizar a planilha. E aí, então, quando vai preencher a planilha lá, depois
pode, né, baixar essa planilha e ela é baixada em PDF, né, que aí tem que ser anexada ao Prisma. Currículo Lattes atualizado no formato completo, né, então vai lá, atualiza o Currículo Lattes e aí clica, né, formato completo e baixa o PDF do Currículo Lattes e vai então anexar também no Prisma. Entregar cópia do certificado de qualidade em biossegurança do laboratório ou área experimental da UFFS, onde será desenvolvido o trabalho. Isso quando for o caso. Tá? Projetos que envolvam experimentos com materiais nucleares e radioativos devem entregar documento comprobatório que contenha o número de matrícula do Conselho Nacional de Energia Nuclear. A falta desses anexos, né, solicitados nas alíneas A e B, né, e ou também em formato PDF, tá, gente? Então, o Prisma, ele aceita outros formatos, mas o formato tem que ser em PDF, tá? Então, em formato diferente do PDF, vão acarretar na desclassificação da proposta. Então, observar bem isso, tá? Pode passar, Lise. Os estudantes voluntários incluídos na submissão, eles terão a participação indeferida. Tá? A inclusão de voluntários de iniciação científica e em desenvolvimento tecnológico, né, se dará pelo coordenador do subprojeto, né, aprovado. Depois que ele for aprovado, então, após a publicação do edital de resultado final. Tá? Então, não neste momento, né, depois. A conferência das informações e da documentação enviada via sistema Prisma é de inteira responsabilidade do proponente. Então, atentar a isso. Não serão permitidas alterações pelo proponente na proposta depois do encaminhamento eletrônico através do sistema Prisma, exceto quanto a PD nos termos desse edital. A PD tem que ser encaminhada, né? Mas no edital é previsto que, se tiver alguma correção da PD, o pesquisador vai poder fazer depois que ele for solicitado. Não serão aceitas submissões fora do prazo, mesmo aquelas em decorrência de eventuais problemas técnicos e congestionamentos no sistema Prisma. Então, atentar, né, e tentar. A gente sabe que a gente vai deixando, porque tem bastante coisas para fazer, enfim, né, e até fazer a proposta, mas é importante encaminhar antes, né, para evitar esses problemas. Se o proponente encaminhar mais de 3 propostas, serão consideradas apenas as 3 últimas submissões, respeitados os critérios do item 4.1 desse edital. Tá? Então, 2 propostas, né, num grupo e uma proposta em outro grupo. Pode passar, Lise. Então, a classificação das propostas será feita por ordem decrescente por meio da pontuação final da produção docente, tá? Da maior para a menor, conforme demanda qualificada dentro de cada grupo, né? Então, a gente vai observar a demanda qualificada dentro de cada grupo na seguinte ordem. Primeiro, a demanda qualificada por campus, tá? Do campus. E depois, dentro do campus, a demanda qualificada por área de conhecimento do CNPq. Então, grupo 1, né, demanda por campus, demandas por grande área do CNPq, e grupo 2, demanda por campus e demandas por grande área do CNPq. Então, as nossas bolsas, né, então, por meio do presente edital, a UFFS disponibilizará bolsas institucionais, conforme disponibilidade orçamentária, né, já foi falado aqui, né, das nossas bolsas, bolsas concedidas pelas agências de fomento externo, conforme cotas aprovadas em chamadas públicas. Então, nós temos, né, bolsas do CNPq para todos os campi, né, bolsistas PQ, né, e de tecnologia do CNPq, tem prioridade, né, e aí depois vai pela classificação da PD.
bolsas da FAPERGS, então, para os pesquisadores do Rio Grande do Sul, porque, né, a FAPERGS, então, ela disponibiliza para o Rio Grande do Sul, e da Fundação Araucária para os pesquisadores dos campi do Paraná. Então, as bolsas, né, serão, deixa eu ver se tem alguma questão aqui importante, as bolsas destinadas aos grupos serão distribuídas a partir do quantitativo concedido pelas agências, na proporção das submissões, ou de acordo com as normas estabelecidas nas chamadas institucionais das agências, né, que nós temos que obedecer. As bolsas terão vigência de 12 meses e serão pagas mensalmente de acordo com a tabela de valores de cada agência de fomento, que atualmente, né, todas as agências estão pagando o valor de R$ 700. Então, as bolsas, né, serão distribuídas na seguinte ordem: as concedidas pelo CNPq, primeiro, né, as concedidas pelas agências de fomento estaduais, de acordo com a lotação do proponente, e, por último, as concedidas pela UFFS. Tá, já foi, né? Edital de seleção para bolsistas PIBIC em ensino médio. Então, o nosso segundo edital. Então, cronograma também, né? O projeto tem que ter o projeto guarda-chuva institucionalizado, que vai, né? Quem não tem ainda esse projeto guarda-chuva ou já venceu, pode institucionalizar até 18 de março, conforme, né, os outros. É o mesmo cronograma que a gente... Exatamente. Então, né, como é o mesmo cronograma, eu vou passar para a gente não ficar muito tempo aqui, tá, gente? Requisitos, então, né? Ser docente efetivo, pertencente ao quadro efetivo da UFFS, possuir, no mínimo, daí nesse caso, né, a titulação de mestre ou perfil científico equivalente e demonstrar experiência em atividades de pesquisa, né, cultural, artística ou em desenvolvimento tecnológico. Estar também vinculado a grupos de pesquisa da UFFS, registrado no diretório dos grupos do CNPq, e também não possuir pendências em atividades de pesquisa e prestação de contas até a data, né, de institucionalização do projeto guarda-chuva. Pode passar, Lívia. Requisitos para o subprojeto, então, também estar vinculado a um projeto guarda-chuva, também ser, né, cadastrado no Prisma, tá? O projeto guarda-chuva ele tem que estar vigente no período de execução da proposta submetida do subprojeto, né, do qual o proponente participa como coordenador ou colaborador, com data de encerramento prevista no cronograma, né, desse edital, no item 2. Ser submetido pelo coordenador via sistema Prisma, em chamada específica, então atentar para aquelas chamadas lá, né, impreterivelmente até o prazo estabelecido no cronograma. E também verificar, né, depois de registrar, se gerou o número do registro da proposta. E também ter título diferente, né, do projeto guarda-chuva. E ser submetido nos termos do item 4 desse edital. Então, não muda também aqui, né, com relação aos demais. Aqui também, né, formato PDF, tá? Os anexos, tá? Então, atentar para isso, mais uma vez, colocar, porque às vezes a pessoa esquece de colocar em PDF e é desclassificada, tá? Formulário para bolsas de iniciação científica de ensino médio, né? CNPq 2024, então tem que pegar esse, né, fazer esse formulário. Planilha de produção docente, todos em PDF. Currículo Lattes atualizado no formato completo, também em PDF. E os demais documentos que também são exigidos, né? Que é a cópia do certificado, isso se for o caso, tá? Da mesma forma, projetos que envolvam experimentos com materiais nucleares e radioativos devem entregar documento comprobatório que contenha o número da matrícula da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, viram, né, que não tem diferença. Os estudantes voluntários também, né, incluídos, terão a participação indeferida, né? A inclusão de voluntários, ela vai ocorrer depois
da aprovação né, depois de ser divulgado o resultado final. Pode passar, Lígia. Seleção e classificação, né? Então, para a classificação das propostas, será considerada a nota da produção docente do proponente. A classificação das propostas será feita por ordem decrescente de pontuação final da PD, da maior para a menor e por campus. Porque também, né, vai observar a demanda do campus e a demanda da área. Então, demanda por campus, né, e classificação pela PD. Pode passar. E agora, então, por último, né, edital de fomento à pesquisa. Pode passar, Lise. Cronograma é o mesmo, tá, gente? Então, o projeto Guarda-Chuva até 18 de março, submissão das propostas e subprojetos vinculados ao projeto Guarda-Chuva, né? A partir do dia seguinte, a publicação desse edital, e quem já tem projeto Guarda-Chuva já pode publicar. Divulgação do resultado provisório, então, a partir de 15 de maio de 2024, pedidos de reconsideração até as 23h59 do segundo dia útil, posterior ao da divulgação do resultado provisório. Edital de homologação do resultado final a partir de 12 de junho de 2024. Então, aqui, né, quais são os requisitos para encaminhar, então, o projeto para fomento? Ser docente em efetivo exercício, pertencente ao quadro efetivo da UFFS, possuir título de doutor, ser servidor credenciado em programa de pós-graduação estricto sensu da UFFS, ou membro de grupo de trabalho para projeto de implantação de programa de pós-graduação estricto sensu da UFFS, estar vinculado a grupo de pesquisa da UFFS, registrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, e aí na faixa C, que nós temos 3 faixas, né? Faixa A, B e C. Para a faixa C, dos grupos 1 e 2, também poderá concorrer o servidor não credenciado em programa de pós-graduação estricto sensu. Então, na faixa C, quem está credenciado pode concorrer na faixa C, e quem não está, não pertence a programas ou a GTs, né, de implantação de programas, também, né, pode submeter projeto na faixa C. Pode passar. Requisitos para o subprojeto. Também, né, tem que estar vinculado eu estou olhando ali as mensagens, mas vou deixar para depois, né? Estar vinculado a um projeto guarda-chuva, né, institucionalizado, e que quem não tem, né, tem um prazo para submeter, vigente no período de execução da proposta submetida, do qual o proponente participa como coordenador ou colaborador, com data de encerramento prevista no cronograma desse edital, né? Vide item 2. Então, tem que encerramento após a finalização do subprojeto. Ser submetido pelo coordenador via sistema Prisma, impreterivelmente até o prazo estabelecido no cronograma desse edital. Verificar em minhas propostas se gerou, quando registrou o projeto, né? Se gerou o registro do projeto, da proposta. Ter título diferente do título do projeto Guarda-Chuva e de qualquer outro projeto submetido em editais de pesquisa da UFFS. Né? Então, tem que ser um projeto novo, né? Um subprojeto novo. Ser submetido nos termos do item 4 deste edital. Então, aqui nós temos os grupos 1 e 2, né? Que acho que é a mesma, né, Éder, do que a gente já leu para os outros, né? O 1 é projeto de pesquisa. Um pouquinho diferente. Oi? Um pouquinho diferente. Então tá, vou ler então. As propostas que forem submetidas para o grupo 1 devem ser caracterizadas como projeto de pesquisa, com objetivos, metodologia e resultados esperados para um projeto de pesquisa científica, observando-se a política de pesquisa da UFFS. Tá certo? As propostas que forem submetidas para o grupo 2 devem ser caracterizadas como projetos de desenvolvimento tecnológico,
e inovação com objetivos, metodologia e resultados esperados para um projeto de inovação e tecnologia. Deve ter como foco o fortalecimento da capacidade inovadora no ambiente social, governamental e produtivo, observando-se a política de pesquisa da UFFS. Para cada grupo, então, faixa, né? Faixa A, então, vai de 10.001, né? E um centavo a 15 mil reais. Faixa B, de 5.001 centavos a 10 mil reais. E a faixa C, de R$1 a 5 mil reais. Então, não necessariamente o pesquisador precisa, na faixa A, pedir 15 mil. Se ele não vai precisar de 15 mil, mas ele precisa mais de 10 mil, né? Então, ele pode colocar o valor que ele tem, né, de acordo com o seu orçamento. E assim para cada faixa. Pode passar, Liz? Então, né, observar, né, o artigo 23 da resolução número 43 do CONSUNE, CPPGEC, UFFS 2022, esclarece as despesas vedadas. Então, observar as despesas, né? É vedado gasto superior a 50% do recurso aprovado para as despesas relativas a passagens, hospedagens e alimentação em viagens. Então, observar isso, né? Antes de executar a despesa, o outorgado, né, deve entrar em contato com a assessoria de logística e suprimentos do campus para consultar o catálogo de materiais permanentes e de consumo da UFFS, a fim de evitar divergências na prestação de contas. Então, observar o que é material de consumo que pode ser comprado e equipamento, o que realmente, né, pode ser considerado como equipamento, material permanente, porque depois tem que ser, né, patrimonializado. Próximo. Seleção e classificação, então. A classificação das propostas será feita por ordem decrescente, por meio da pontuação final da PD, da maior para a menor, conforme demanda qualificada dentro de cada grupo, na seguinte ordem, né? Então, primeiro vai se observar a demanda qualificada por campus e, dentro do campus, a demanda qualificada por área de conhecimento do CNPq. Então, grupo 1, demandas por faixa, demandas por campus, demandas por grande área do CNPq. Grupo 2, demandas por faixa, demandas por campus e demandas por grande área do CNPq. Então, demais informações, né, acesso aos editais. Então, edital número 152, o FFS 2024, que é o edital de concessão de bolsas de iniciação científica no ensino médio, né, do CNPq. Edital número 153, o FFS 2024, concessão de bolsas de iniciação científica, tecnológica e inovação. E edital número 154, 2024, fomento à pesquisa com ênfase na pós-graduação stricto sensu da UFFS. Fechou? Acho que finalizamos, né? Então, pessoal, agora está aberto, então, para perguntas no chat, que o pessoal vai passando para que a gente possa responder. O que eu não consegui responder, eu vou passando para algum servidor da diretoria de pesquisa, o professor Joviles, que está aqui também, tá? Para que possam, né, que a gente possa responder da melhor forma possível. É só ver se é o Éder que está acompanhando ali no chat, porque nós não conseguimos aqui acessar o conjunto das questões que entraram. Eu, a Lisiara, não sei quem está acompanhando pela DPE, e aí vocês podem fazer a leitura, acho que 3 por vez, né? 3 dúvidas, 3 postagens, e nós vamos procurar responder. Podemos abrir também para as falas, mas eu creio que vamos explorar o chat primeiro, né?
e ver o que tem aí já de postagem, nós vamos respondendo. Éder, por gentileza. Então, professor, tem um questionamento da professora Kelly Tosta. Boa tarde. Para fins destes editais, os professores que estão vinculados ao Profiap serão considerados como vinculados a programa de pós? Sim, tá? Sim, porque o processo vai tramitar no Conselho Superior e vamos considerar, sim, como professor dos programas, tá? Já está aprovado. Então, a pergunta é da professora Renata Goitens. Para o edital de fomento, serão considerados membros do grupo de trabalho aqueles docentes que estão aguardando o retorno da submissão da ABCN? Sim, sim. Todos os professores cujas portarias, né, designam o nome deles, tá? Independente se foi enviado já o APCN para a CAPES ou não foi, tá? Basta apenas que conste o nome na portaria que criou o GT. A pergunta de Fernando Wozniak. Tenho um projeto guarda-chuva vigente, previsto para encerrar em final de abril de 2024. Posso considerar este projeto? Então, professor Fernando, o projeto guarda-chuva ele tem que ter vigência, tá? Acima da vigência do subprojeto. Então, o que você pode fazer é encaminhar um outro projeto guarda-chuva ou pedir, né, a prorrogação deste projeto, tá? Sim. Ou encaminhar, daí, claro, justificar né, a prorrogação desse projeto. Professor Fernando, nesse caso é recomendável, seguramente submeter um novo projeto para um novo período de 2 anos, 3 anos, enfim, tá? Mas é facultada a possibilidade de prorrogar, né? Mas, sem dúvida, nós gostaríamos muito de claramente orientar para que seja submetido um novo projeto com novos objetivos, metodologia, enfim, um novo projeto para 2, 3 anos. Sim, até porque tem que justificar, né? Se vai pedir a prorrogação, o porquê, né? Dessa prorrogação. Então, o melhor mesmo é submeter um novo projeto guarda-chuva. Próximo, Éder. A pergunta de Luísa Casaroli. Posso usar o projeto para o edital 154, que seria o de fomento, para solicitar bolsa de iniciação científica? O projeto guarda-chuva? O subprojeto. Vejam, o edital não veta que você use o projeto de IC para você solicitar fomento, não veta. Mas aqui, entre nós, o projeto de C tem um recorte bem específico, porque é para estudante, né? E é para 12 meses. E o projeto de fomento, ele envolve, evidentemente, é um projeto de pesquisa, mas você está requisitando fomento para 24 meses e para atividades de pesquisa que vão além do trabalho do estudante bolsista. O que nós orientamos bem claramente nesse sentido? Você pode fazer uso do projeto submetido como IC, mas amplie ele, né? Amplie ele, para justificar, inclusive, os recursos que você pede. Em outras palavras, está aberta a linha de continuidade entre um e outro, assim como a linha de continuidade entre o guarda-chuva, o IC e fomento. Nós não vetamos as linhas de continuidade, mas eles são específicos, tá? É isso que eu queria destacar e espero ter respondido, tá? Detalhar melhor essa linha de continuidade, para que quando tu pede fomento,
também fique evidenciado por que o recurso é fundamental para aquelas atividades propostas. Sim, inclusive ali o Éder, o pessoal colocou, tá, ó, os requisitos, né? Ter título diferente do título do projeto Guarda-Chuva e de qualquer outro projeto submetido em editais de pesquisa da UFFS. Certo, Éder? Pode. A pergunta da professora Eloá. Olha, a professora Luísa está falando que a pergunta dela é o contrário. Se um projeto de recurso, ela pode solicitar bolsa? Eu acho que eu posso responder, né? São editais distintos, né? E são chamadas distintas no Prisma. Não tem como colocar o mesmo projeto Isso. nas duas Porque chamadas. Mas nos Exatamente. editais de pesquisa nos editais não tem nada sobre isso. Que o ano passado a gente podia pegar o edital de fomento, tal qual, e colocar no edital de bolsa de IC, só com o cronograma de atividades para 12 meses. Esse ano eu posso fazer isso ou não? Então, a gente colocou ali, tá, que o título, tem título diferente, né, de qualquer outro projeto. Então, se você vai fazer um recorte do seu projeto de fomento, é importante que no recorte você mude o título, né, porque você vai fazer menos, né, vai ter objetivos mais específicos para aquele recorte. Tá, mas aqui no edital no item C diz que o título tem que ser diferente do projeto guarda-chuva. Mas tudo bem, não tem problema, trocar o título é tranquilo. Sim, sim, é importante. Sim, por que eu respondi começando pelo IC, tá? Porque, sim, os editais deste ano, eles estão diferentes. Nós decidimos separá-los, como todos sabem, decorrente de várias discussões que fizemos, mas sim para demarcar claramente que um projeto de C, ele tem um recorte específico, porque é um projeto voltado para um estudante, né? É um conjunto de atividades de pesquisa que o estudante vai desenvolver. O edital ele foi bem circunscrito no sentido de apontar que o título não pode ser igual, porque é possível que o projeto de fomento e o projeto de IC tenham relação. Mas veja, um projeto de fomento a começar pelo fato de que está sendo pedido recurso para 24 meses e não para 12. Começa por aí. Então, exige que ele tenha uma abrangência diferente, eu diria maior, inclusive. Não apenas diferente, mas maior. Mas, professora, não veta, tá? O edital não veta. Então, é isso que está posto ali. E tem mais um detalhe, nós não vamos analisar os projetos, nós vamos analisar a PD para que o pesquisador faça esse trabalho de avaliação, ele, proponente, decida sobre isso, tá? Como ele vai propor o projeto para financiamento, para o edital de financiamento de fomento e o edital de IC. Então tem flexibilidade, é isso. Está respondendo, então, professora. Mais alguma pergunta, Éder? Tem, da professora Eloá. Proponente que possuir subprojeto contemplado com recursos financeiros no edital de 2023, com vigência de 24 meses, poderá solicitar uma bolsa de 12 meses como complemento ao restante do período de execução do subprojeto? Não encontrei essa previsão no edital, como acontecia no passado. Não, já a partir do edital do ano passado, né, a gente não tem essa possibilidade de pedir um bolsista para finalizar aquele projeto de 2 anos. Até porque os editais para bolsistas são outros editais, né? Então, nós não estamos prevendo que no edital de fomento do ano passado o pesquisador possa pedir um bolsista este ano.
pergunta de Atani Gutierrez. Tenho uma dúvida. Haverá diferenciação para a seleção de bolsistas IC, edital de bolsas, já que o fomento à pós-graduação ficou separado este ano, para pesquisadores vinculados a PPGs? Acho que a diferenciação e a classificação ela é de acordo com a PD, né? Não interfere se eu... Eu não entendi bem a pergunta, Éder. Haverá diferenciação para a seleção dos bolsistas de iniciação científica para pesquisadores vinculados a programas de pós? Vamos ver se eu entendi. Se eu entendi, tá? Me entendi que a pergunta é se o professor de pós-graduação que concorre no edital de bolsa de IC, se ele vai ter ele vai ter um tratamento diferenciado dos demais, é isso? Eu creio que sim, professor. Eu acho que foi essa a pergunta. Isso. Se ele vai ter um tratamento diferenciado dos demais? Não. Não, o edital não prevê. A avaliação é pela PD, né? Então, claro, quem submete... O professor estando ser... em programa de pós, ele tem ali sua pontuação, né? Na planilha. Exato. Deve então, essa a diferenciação. No edital de bolsa de C, independe se ele é vinculado a programa ou não. Ele vai concorrer pela PD. E a PD contempla a participação dele na pós-graduação. No outro, sim. Porque o outro estabelece critérios de acesso aos recursos por faixa. Então, quem pode acessar a faixa 3, né? É só quem é docente da pós-graduação. Os demais acessam a faixa 1 e 2. A faixa A e B só docentes que estão na pós-graduação ou docentes que estão em grupos de trabalho na faixa A e B. Isso, na faixa A e B. Isso. A faixa C, esses docentes que estão em programas de pós-graduação podem enviar para a faixa C, mas a faixa C ela abre a possibilidade também para pesquisadores que não estão nem na pós-graduação, em programas, e nem em grupos de trabalho. Só pergunta se está esclarecido. Está esclarecido, gente? Vou prosseguir então, professor. Tá, parece que sim. Uma questão aqui da Vander Monteiro da Conceição. No item 641, que versa sobre vedações, creio então que seja do edital de fomento, inciso diz inscrições, viagens, diárias e despesas relativas a eventos de qualquer natureza. Entretanto, no 642, diz, é vedado gasto superior a 50% com recurso para passagens, hospedagens, alimentação e viagens. Podemos ou não gastar o valor aprovado para as despesas escritas nesse item? Bom, eu acho que fica claro dentro do inciso, né? Ele diz que não pode usar viagens, diárias e passagens com eventos de qualquer natureza, né? E essas viagens, diárias e passagens devem ser gastas com projeto, né? E não com eventos para execução de projetos. Exatamente. Né? Essas passagens, hospedagens e alimentação são para executar o projeto. Eu acho que é bom ficar bem claro esse aspecto. Legal, observando se ele se entendeu também, que o fomento, que o edital permite que haja fomento para diárias, transporte, passagem, etc., mas desde que tem como finalidade o desenvolvimento da pesquisa, e não para promover um evento da área, né? A evento da área geral, a gente pede financiamento via PROEC
às vezes via PROAP institucional, enfim, ou via fundações, né? Mas esse edital é para financiar pesquisa, e não extensão, no caso, não eventos, né, científicos, tá? Acho que essa clareza precisa ter, né? Tem que deixar bem claro isso, é isso mesmo. É isso, sim, porque às vezes também, né, o pesquisador ou o estudante, ele vai apresentar resultados desse projeto em algum evento, né, além da universidade, mas não pode usar o fomento, né, este fomento para ele apresentar os resultados em evento. Ok? Próxima pergunta, então, do professor, acho que Douglas Alves. Sobre as pendências de pesquisa no Prisma, basta encaminhar o formulário ou artigo ou vai ser contabilizado o tempo de análise pelo CAP? Pergunto, pois estou cerrando o artigo e nos próximos dias devo encaminhar no sistema, mas não sei quanto leva para avaliar. Bom, as pendências, elas são 60 dias para o pesquisador, né? A instituição tem 1 ano a partir deste envio do pesquisador dos documentos para fazer essa análise. Então, o tempo, no caso, é do pesquisador, né? E sempre que for enviar, sempre comunicar a CAPPG do campus, para que ela possa estar ciente aí do envio desse artigo, por exemplo, no Prisma ou seja no CIPAC, né? Porque o Prisma ele não notifica. Isso. Sim, o que é o melhor procedimento agora é consultar a CAPPG do campus Erechim, né? Acho que é, né? Do campus Erechim, a ver bem direitinho, porque às vezes é uma pendência facílima de resolver, se é só entregar um artigo e o artigo estiver pronto, isso é fácil de resolver. E ver lá, porque pelo que eu também não faço ideia de se essa pendência é de mais tempo ou menos tempo, enfim, a complexidade da pendência, mas se for possível resolver, tá ótimo, se resolve e daí não cria nenhum embaraço para submeter. Mas checar bem essa informação no campus e, se for necessário, daí na Propeg para a gente avaliar. Então, nós colocamos que até a submissão do projeto Guarda-Chuva, até a data de submissão do projeto Guarda-Chuva, tem que encaminhar o relatório técnico, né, ali no Prisma, e a prestação de contas financeiras. Tá? E aí, a partir do momento que encaminhou, é importante avisar a CAPPG, para que a CAPPG já avalie, né? Mas a partir do momento que encaminhou, já não está pendente, tá? Perfeito, perfeito. Era isso só que eu queria saber. Então, eu encaminhando semana que vem, eu igual já posso submeter os projetos no edital. Obrigado. Isso. Mais alguma, Éder? Pelo que eu pude perceber aqui no chat, não. A professora Vânia perguntou se poderia contribuir, mas com o que seria, professora Vânia? Tá bem. No chat não temos mais perguntas, professora e professor Willis. Tá. Então, pessoal, se não tiver mais perguntas, né, nós vamos, então, encerrar, mas já colocando, né, ficamos à disposição. Essa live, né, ela está sendo gravada, ela vai ser divulgada depois, para quem quiser estar lá olhando, né, vendo, assistindo, procurando mais algumas questões, ou então, para quem não conseguiu também participar hoje, né, ou se tiver alguma outra dúvida que vai surgir depois, né, nós estamos à disposição para responder. Certo, pessoal? Mais nenhuma pergunta, Éder? Então, pessoal, eu vou agradecer, tá,
participação, né, dos pesquisadores aqui, desejar, né, que todos que estão aqui e que não estão sejam contemplados, tá? Justamente algumas mudanças, poucas que a gente fez no edital foi para aumentar o número de pesquisadores, né, que possam ser contemplados tanto com bolsa quanto, né, com fomento, certo? Então, muito obrigada e estamos à disposição. Eu vou passar para o professor Jovires para ele, então, fazer a palavra final. Não, até não, mas tudo bem, não tem problema, eu posso fazer a fala final, mas eu pedi para reforçar de novo, estou vendo aqui a professora Adriana Richt, tanto a Sara, queria citar vocês todos pelo nome, mas por conta do tempo, mas eu vou pedir de novo, tá? O empenho de vocês, para quem está envolvido na pós-graduação, professora Adriana, mobiliza o povo, tá? Nos ajude, tá? Para esse povo mandar projeto, porque eu devo falar, eu me desespero, tá? Quando nas avaliações da CAPES aparece lá que o professor de pós-graduação não tem projeto cadastrado nenhum. É um desespero, tá? É para levar pau. E nós queremos, gente, vou ser bem direto, bem honesto e bem transparente. Nós estamos trabalhando fortemente para qualificar fortemente a pesquisa e a pós-graduação, para que a gente, dos programas Conceito 3, migre para 4, 4 migre para 5 e assim por diante. E o financiamento é muito importante, tá? Então nos ajudem, porque às vezes a gente faz uma gritaria sem tamanho pela pró-reitoria, mas lá no colegiado não repercute, tá? Não produz engajamento. Então nos ajude, faça esse chamamento, na graduação também. Vai sair uma matéria também na página, pela DCS, pela Diretoria de Comunicação, mas esse trabalho de base ele é muito importante, tá? De cima a baixo na universidade, para que a gente se engaje, para aproveitar essas oportunidades que vão aparecendo aí. Estamos trabalhando fortemente para lançar mais editais, mas como foi dito aqui, nós dependemos do orçamento. Mas em havendo orçamento, vamos lançar mais editais e mexer com a nossa comunidade. São 750 e tantos professores e tomara que pelo menos 50% deles venham fortemente para a pesquisa, tá? Nós não chegamos ainda a 50% com esse engajamento. Embora os dados da pós-graduação são bem alvissareiros, nós estamos com 427 professores na pós, mas tem alguns que atuam em mais de um programa, tá? Por isso também, eles atuam em 2, às vezes em 3, então o nome deles está em 3. E Samuel, vocês que mandaram o GT, eu estou olhando vocês aqui, vou lembrando aqui da estrada e da caminhada de vocês, faz o chamamento lá no GT de vocês da Ciência da Computação, tá? Faz uma gritaria, divulga. Tá, Samuel? Nos ajude. É isso que eu queria dizer agora para o encerramento. A Leda também entrou, que estou vendo, tá? Divulguem. A professora Luísa pediu a palavra? Sim. Joviles, eu vou recolocar aqui o pedido que eu fiz para você na nossa reunião em Laranjeiras, com o pessoal da Proplan e do pessoal da administração. Nós conversamos e um dos grandes problemas que a gente vê na questão do uso do recurso para pesquisa não é nem para pagar, mas para prestar as contas por causa do termo de outorga. E aí eu te pedi a possibilidade de nos isentar dos 3 orçamentos para a parte de consumíveis e deixar isso só para o permanente, como é no CNPq. Porque esse negócio da gente ficar fazendo 3 orçamentos para comprar um frasco de 500 gramas de cloreto de sódio é ridículo. E não só isso, né? Plástico, consumível de maneira geral. Você tem que fazer 3 orçamentos para isso. Eu gostaria que fosse verificada a possibilidade de nos isentarem, pelo menos da parte de consumíveis dos orçamentos. Tá. Ótima pergunta. Sim, você levantou essa questão aquele dia, e por isso também que eu convidei aqui o Wilson. Ele está dizendo para mim que ele está anotando aqui para dar a devida atenção
principalmente de hora em diante, agora no processo de implantação do cartão pesquisador, tá? A grosso modo, o que eu posso lhe dizer, professor, é que nós queremos fazer o que o CNPq faz, tá? Se o CNPq faz e tem toda a base legal para fazer daquela forma, por que uma ICT como a nossa não pode fazer? Tá? Mas isso vai depender também do diálogo aqui com a ProPlan, e o compromisso nosso é de desburocratizar para não partir do pressuposto que o pesquisador é um potencial corrupto, né? Que é péssimo, tá? E vamos acolher, embora a resposta em definitiva, professora Luísa, vai ficar para adiante, tá? Mas vamos acolher isso. Eu acho extremamente relevante a tua proposição, mas nós vamos precisar analisar isso agora com calma. Não sei se o Wilson quer falar? Eu concordo, professora, que realmente é burocrático, enfim. Eu vou levar essa questão adiante, e não sei se isso não está na resolução. Se é na resolução, a gente vai ter que alterar também a resolução e ela vai passar para o consumo. Mas se não tiver na resolução, vou ver as instâncias aí do setor de compras, enfim, que tenha a competência para essas questões. Eu não posso dizer que dá, né? Então, eu tenho que levar adiante e verificar se é possível, óbvio, né, que a gente vai implementar. Tá, porque nos editais anteriores, os primeiros de fomento, a gente não precisava apresentar 3 orçamentos, e foi, acho que de 3 anos para cá que isso começou a ser pedido. Sim. Então, tem que ver a questão da legalidade, mas se for possível, sim, a gente vai... Beleza, façam isso com carinho, pensando em nós. Tá bom. Sim, Luísa, está acolhida aí. Nós estamos muito antenados com isso. A questão agora é como é que a gente encaminha e que o cartão venha para facilitar o nosso trabalho, né? Isso está claro. Mas beleza, abrir mais um pouquinho, caso haja outras intervenções aqui. Alguém levantou a mão, o Éder? Só complementar rapidinho para a gente finalizar, professor. Só que com relação aos 3 orçamentos, né, ele está previsto na nossa resolução de prestação de contas. Então, se no caso for revista, a gente vai ter que rever a resolução e talvez, né, havendo a possibilidade, a gente altera. Só que para alteração tem, né, todos os procedimentos ali burocráticos. E além do mais, o marco legal da ciência e tecnologia, ele exige o orçamento para qualquer compra, né? Então a gente teria que ver mesmo essa questão da legalidade, juntamente aí com a Procuradoria Federal, que foi a Procuradoria Federal que nos orientou na elaboração do termo de outorga e da resolução também, para que a gente possa melhorar, né? Como a professora comentou. Ou que pelo menos fique um orçamento só, né? Se não puder nos isentar, mas que pelo menos fique um orçamento, não 3, senão a gente fica doido correndo atrás de orçamento. Sim. Até porque nós temos materiais, né, em determinadas áreas de consumo que nós não temos outras empresas, ou a empresa que a gente vai comprar é a melhor e é aquele que a gente precisa e é mais caro, às vezes, né? Mais questões, pessoal? Isso. Então, acho que da nossa parte nós poderíamos ir declarando encerrado, né? Sim, pessoal. Então, mais uma vez, tá? A professora Mal está colocando lá, por que não conseguir nos modos do CNPq? Vamos, né? Vamos pesquisar. Então, mais uma vez, muito obrigada, né, pela participação. Com a participação de vocês, né, a gente também vai melhorando aqui, tá? Vai verificando, né, se tem algumas questões para melhorar. E, mais uma vez, nos colocamos, então, à disposição, porque agora que vão trabalhar nos editais, pode ser nas propostas, né, nos projetos, e pode ser que venham, né, apareçam algumas dúvidas. Estamos à disposição, tá? É isso, pessoal. Um abraço, então, para vocês. Um bom final de tarde, bom final de semana. As professoras, mulheres pesquisadoras, vejam se vocês não vão escrever artigo hoje à noite, né? Tá?
Um abraço para vocês e Propeg se coloca, continua à disposição.